E aí, será que existia ateu na Idade Média? Vem descobrir essa comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. André do História em Casa nessa ondinha do saber. Você lembra que hoje a gente vai aí de história, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. André História em Casa. Tô mudando aí, além de escutar o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário aí ao final do vídeo, se você aí é ateu ou qual é a sua religião, e também, é claro, não esqueça de divulgar o canal aí com a galera. A gente vai chegar aos 1000 inscritos já e rolou aí, é claro, né, essa promessa, o desafio aí de fazer uma tatuagem quando então a gente chegar aos 1000 inscritos. Então quero ver aí se você tá colaborando também aí em compartilhar o canal com a galera, hein? E aí a grande dúvida de hoje, será que existia ateu na Idade Média, né? E aí que nós temos, primeiro de tudo, essa coisa aí que muita gente às vezes, né, não está ligado, mas o ateísmo tem um símbolo que é esse azinho aí, né, de ateísmo ou de ateísmo, né, que no caso então seria utilizado aí pelos ateus, né, pode ser. Mas afinal de contas, vem aquela coisa que muita gente pergunta, né? Fala, e aí, você, André, Prof. André, você é ateu? E o que é engraçado é que eu sempre respondo que eu encontro aqui nessa charge, você é ateu? E eu respondo aos meus alunos aí, sim, graças a Deus. Aí você fala, como assim? Sou ateu, graças a Deus. Eu falo, não entendi, professor. É a ideia de que, se a humanidade não tivesse inventado aí o conceito de Deus, eu não precisaria ser ateu. Por isso, então, sou ateu, graças a Deus. Entendeu aí? Mas lembrando que, é claro, o ateu não é uma pessoa ruim, uma pessoa maligna, uma pessoa maléfica e tal. Até por sinal, muita gente tem um preconceito pesado aí, mas como tá aqui o Stewie lá, né, o Stewie do Family Guy, sim, eu sou ateu. Não, eu não tenho vontade de queimar bíblias e explodir igrejas, né? Então essa coisa aí de que um ateu não é um cara que, né, é extremamente maldoso, maligno, quer destruir tudo aí que envolva religião, né? Até por sinal interessante também que eu vi aqui essa definição aqui do dicionário.com.br, ateu, quem nega a existência de Deus ou de quaisquer outras divindades, descrente, que não acredita em nada. Aí eu, né, meio que me coloco contra, falar que a pessoa que é, né, o ateu aí, ele é um descrente que não acredita em nada. Pelo contrário, ele acredita que Deus não existe. Então, na verdade, seria essa ideia de que ele não acredita em nenhuma religião, digamos assim, né? Mais interessante também, é claro, essas charges que podem aparecer para você com o pessoal, de repente, que passa às 9 horas da manhã aí entregando um panfleto na sua casa aí de religião, tá ligado? E o cara fala, esse panfleto está em branco. Eu falo, somos ateus. Mas, afinal de contas, existia ou não existia ateu na Idade Média? Nesse momento aí ficou conhecido justamente como a Idade das Trevas. Essa Idade das Trevas que, é claro, acaba sendo um certo exagero no final das contas, porque ocorreram alguns avanços, você poderia falar, nessa Idade das Trevas, né, como o surgimento, por exemplo, lá do ensino superior e também, é claro, o próprio renascimento da filosofia. Por mais que tenha sido uma filosofia escolástica lá, né, favorável, digamos, à visão de mundo da Igreja Católica. Mas lembrando que o ateu aí, durante a Idade Média, basicamente, ele não era visto como uma pessoa aí, digamos, com um pensamento lógico, racional, de repente, mas até como um insano, né? O ateísmo ele era visto na Idade Média como um tipo de insanidade, no sentido justamente que seria uma coisa meio, né, irracional você não acreditar na existência de Deus, né? Então essa ideia assim de que negar Deus seria mais ou menos como hoje você negar a esfericidade da Terra. E tem gente que fala que a Terra é plana hoje, né? Então será que de repente, né, não é uma coisa bem irracional, também bem insana falar que a Terra é plana, por exemplo? Mas estou comparando aqui, é claro que então durante a Idade Média você negar a existência de Deus seria como hoje você negar que a Terra é esférica, certo? Então a ideia é de que durante a Idade Média, né, o ateísmo não seria nem uma crença, nem uma descrença, mas seria, na verdade, uma situação em que ninguém dava muita bola, porque se considerava essa ideia de que sim, Deus estava ali
presente a todo momento, né? Então não existia essa possibilidade, de repente, de alguém até levantar essa ideia aí. Uma das primeiras pessoas que vai aparecer mais ou menos colocando em crítica, né, algumas posturas da religião, vai aparecer mais no contexto de reforma religiosa, com o Thomas Müntzer aqui, por exemplo, muito ligado lá também, né, um dos difusores das ideias do Lutero, que ele vai apresentar aí mais ou menos uma rejeição, né, não a Deus, mas ao aspecto lá, né, do caráter de uma revelação divina da Bíblia, né? Então ele considera, por exemplo, que a Bíblia seria, né, apenas um livro, né? Então e não uma revelação divina. Então é claro que ao longo aí, né, da Idade Média, ele já é considerado mais o período aí da Idade Moderna, né, transição da Idade Média para a Idade Moderna, mas você tem então de que ao longo da Idade Média, na verdade, não existia, né, essa visão aí de ateu, né, de ateísmo. O que você tem, é claro, de repente, são algumas críticas, alguns princípios da religião que podem aparecer ao longo da Idade Média, como aquela coisa prática de que você ali, né, de repente tinha um filho e tal, e aí você acreditar naquela história de uma virgem ficando grávida, dando à luz aí ao Filho de Deus. Então surgem alguns questionamentos, mas na verdade esse questionamento, né, específico assim de que Deus não existe, durante a Idade Média se pode falar que não, né, era uma situação muito comum. Mas é interessante também que durante o período então lá da Idade Moderna, a gente pode começar a falar que essa ideia, né, do ateísmo começa a ser resgatada também com alguns pensadores lá da antiguidade, né, como também aí a figura do Epicuro. O Epicuro aí lá do século IV a.C., né, ele vai apresentar uma visão aí de que o acaso governa o universo. E ele também coloca aí de que se Deus existisse, ou se os deuses existissem, eles estavam um pouco se lixando aí para a humanidade. E uma outra coisa que o Epicuro fala também bem interessante é a questão também de que quando a pessoa morre, a alma vai junto. Então ele coloca aí, né, na Antiguidade Clássica, é claro, essa visão aí de que não existiria, né, uma vida, né, além morte ou, né, uma vida após a morte, a eternidade da alma. Então assim, ao longo da Idade Média, né, não existiu essa visão do ateísmo, mas durante a Idade Moderna, né, começa a ter o resgate aí também de pensadores como Epicuro, por isso apresentando esse questionamento aí acerca da existência de Deus, a existência também da imortalidade da alma. Então, durante a Idade Média, não dá para a gente afirmar que realmente existia aí um ateu, né? Porque no, né, contexto cultural da época, você negar Deus era uma, digamos, insanidade, né? Basicamente você ser muito louco aí mesmo. E o que é interessante também é que você pode falar que durante o Iluminismo, vários pensadores talvez eram ateus, mas ateus no armário ainda, né? Porque acredito que aí grandes figuras, né, do Iluminismo, né, se poderia colocar lá com o próprio Voltaire, Rousseau e tal, ou mesmo outros pensadores, né, antes mesmo do Iluminismo, apresentavam algumas ideias críticas à igreja, mas que não necessariamente apresentavam ainda a questão do ateísmo, né? Se a gente for ver, o ateísmo é uma coisa mais do século XIX em diante, aí, com mais força, né? E uma coisa aí, é claro, que tem que ser respeitada, né? Afinal de contas, eu como ateu, né, respeito a religião de todo mundo. E por que o pessoal não respeita também a minha religião, né? Que na verdade não é uma religião, mas essa coisa da minha crença de que Deus não existe, mas acaba sendo de certa forma uma visão, sei lá, né, religiosa, se a gente poderia colocar, no sentido que você segue aquilo fielmente. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado aí desse comentário, dessa curiosidade de história, e se você ainda não deu like no vídeo, dá um like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho também, segue a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. André História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. É isso aí, até a próxima dica e curiosidade de história com o Prof. André do História em Casa. Até mais, valeu!